Senhoras e senhores, estamos cumprimentando-os ao mesmo tempo que estamos pedindo a permissão para o mundo maior para abrirmos mais um trabalho chamado Diálogo Espírita, a doutrina espírita passada a limpo. Convidamos o irmão Dilson Pereira de Barros para fazer a prece de abertura. E nós, por nossa vez, convidamos a todos que onde quer que se encontrem, se permitam um luxo, como dizia o Chico. Quem puder fechar os olhos, fechem. Quem não puder, apenas se entregue. Mas que todos nós consigamos respirar com mais calma, possamos acalmar os nossos corações. Convido e peço para que todos nós, pensemos em Jesus neste momento. Pensem nele, mas não na cruz. E sintam a presença de um espírito amigo próximo. Respirem com calma, acerenem os corações e as mentes. E vamos pedir que Deus permita que a espiritualidade amiga se encontre conosco, nos permitindo os fluidos que necessitamos, para que possamos receber daquilo que necessitamos, mas que também possamos estarmos calmos para ouvir destas sensações, destes fluidos amorosos, que possamos pedir ao Pai Maior. E peçam, mas peçam com fé, peçam do que necessitam, peçam alívio às dores, sejam da alma ou do próprio corpo. Peçam quem sabe a paz no planeta, a paz em nosso país, a harmonia em nossos lares. Peçam com muita força, com muita fé, e que Deus permita os bons espíritos nos trazerem as melhores intuições possíveis, que eles possam também nos auxiliar a acalmar os nossos corações, a fim de que possamos perceber destas boas intuições. Obrigado, Deus, que assim seja. O nosso trabalho de hoje, nesse diálogo, está em Lucas capítulo 12, versículo 21. E quem o Lucas pegou? Do próprio Mestre Jesus. Assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Guardarás inúmeros títulos de posse sobre as utilidades terrestres, mas se não fores senhor de tua própria alma, todo o teu patrimônio não passará de simples introdução à loucura. Veja, multiplicarás em torno de teus pés maravilhosos jardins da alegria juvenil. Entretanto, se não adquirires o conhecimento superior para o roteiro de amanhã, a tua mocidade será a véspera ruidosa da verdadeira velhice. Cobrirás com medalhas honoríficas o teu peito, aumentando a série de admiradores que te aplaudem. Mas, se a luz da reta consciência não te banhar o coração, assemelhar-te-ás a um cofre de trevas, enfeitado por fora e vazio por dentro. Amontoarás riquezas e apetrechos de conforto para a tua casa terrena, imprimindo-lhes perfil dominante e revestindo-a de esplendores artísticos. Contudo, se não possuíres na intimidade do lar a harmonia que sustenta a felicidade de viver, o teu domicílio será tão somente um mausoléu adornado.
empilharás moedas de ouro e prata, à sombra das quais falarás com autoridade e influência aos ouvidos do próximo. Todavia, se os teus haveres não se dilatarem em forma de socorro e trabalho, estímulo e educação em favor dos semelhantes, serás apenas um viajor descuidado no rumo de pavorosas desilusões. Crescerás horizontalmente, conquistarás o poder e a fama. Reverenciar-te-ão a presença física na terra, mas, se não trouxeres contigo os valores do bem, ombrearás com os infelizes em marcha imprevidente para as ruínas do desencanto. Assim será todo aquele que ajunta tesouros para si, sem ser rico para com Deus. Isso é uma lição sensacional. O irmão Jussi. Então, Antônio, Gilson, queridos amigos que nos assistem, que nos ouvem, estamos diante de um dos ensinamentos mais elucidativos sobre como a vida deve ser para cada um de nós. Jesus, nesta frase, até certo ponto curta, define bem o que devemos fazer no nosso processo evolutivo em cada encarnação que nos é oportunizado. Aqui nós vamos aprender, Antônio, com o auxílio do capítulo 16 do Evangelho, servir a Deus e a Mamon, na verdadeira propriedade, na parábola do mal rico, o que de fato é importante para a nossa evolução. Estamos maduros como humanidade para entendermos que somos espírito na matéria e não matéria com espírito. Que podemos sim ter, mas que o importante é ser. E sendo, não tem nenhum óbice em ter, mas com a consciência de que essa posse, ela é uma posse provisória, ela é instrutiva, é um depósito que Deus faz na nossa mão para que a gente possa evoluir. Evoluir o quê? No exercício do amor, no aprendizado das leis de Deus. Isso. Capítulo acertou, acho que estou em cheio essa vez, né? O que o irmão Dilson acha? Poxa, quem sou eu, né? A gente poderia pegar todo o Evangelho, mas realmente o item que o Jussi percebeu parece que reúne, né? Que sintetiza. Pois bem, realmente a verdadeira propriedade ela se perfaz daquilo que a gente pode levar para o além-túmulo, né? E tudo isso que foi descrito por Emmanuel na fala de Jesus, ela é tão presente em nós. E também, só para acrescentar, Jussi, a vossa fala, não é errado ter posses ou ser rico. O errado é não dar o devido encaminhamento para toda essa propriedade, ou essa posse, porque aí a propriedade, nós bem sabemos que é divina. A verdadeira, né? É de Deus, é. Ele que é o dono. Que é o dono. Ele pode nos tirar a qualquer instante. Mas a gente percebe, você falando, eu estava percebendo aqui, ó, não é só aquele que já detém a posse que pode estar incorrendo à margem das leis divinas. E aquele que deseja ter, que não tem, mas ambiciona, aquele que inveja, ele também vive esse tormento, e ele vai levar para o além-túmulo, se ele se descuidar, essas sensações. E o espírito,
pelo qual a verdadeira morada é o porvir. Aqui nós estamos de passagem, nós estamos no educandário. Nós viemos aqui para aprender a lidar com a riqueza, que é o tema, que é o que nós estamos falando. Vou levar agora, tirando um pouquinho da propriedade material, e vou levar o assunto para que vocês discorram também sobre o ter e o ser que foi falado aqui no conhecimento, por exemplo. O ter e o ser. O ter conhecimento é aquele que estuda, mas estuda só para que ele possa abusar desse estudo dele em cima daqueles que têm menos, aqueles que não sabem. Ele não está carregando o outro, ele não está ajudando com caridade. Agora, o ser com o conhecimento, aquele que tem o conhecimento para o seu próprio ser, aquele sim, ele conhece, mas esse conhecimento, essa propriedade que lhe foi emprestada do conhecimento, da inteligência que lhe foi dada, está usando para o bem do próximo. Então, estou tirando um pouquinho da propriedade material. Mas está correto, Antônio. O ter egóico, né? Que é aquele sentido que a gente dá para as coisas, de que a gente se apropria delas, né? Se apropriando, se julga dono, se torna poderoso em razão dessa posse e humilha e maltrata e infelicita o próximo com a sua propriedade. O conhecimento intelectual pode ocasionar esse viés. Eu tenho visto muito seguidamente, e eu não estou julgando ninguém aqui, mas eu tenho visto nas redes sociais pessoas com grandes conhecimentos, com altas faculdades, que uma faculdade dela valeria por duas das mais comuns, digamos assim. E elas não sabem usar isso porque elas pisam. As pessoas estão pisando sobre alguém que não tem esse conhecimento. Isso que eu quero. Então a gente precisa ter esse cuidado, gente. Conhecer, saber, não é para usar para o outro lado, usar para humilhar, usar para pisar, usar para qualquer coisa fora da caridade, fora do amor em ação, fora do bem que nós falamos na semana passada. Né? O ei agora, que é o servir agora, o servir hoje, no bem. O conhecimento é válido nesta forma. Amai-vos primeiro, instruí-vos depois. Se nós fizermos esta cadeia e nesta ordem, nós nunca vamos abusar de ninguém. Eu tentar contribuir, mas eu teria que dar uma espichada assim no assunto. Olha só, vamos um pouco adiante, tentar sintetizar a Gênese nossa, né? Em alguns instantes. Nós somos criados simples e ignorantes. E Deus nos acrescenta a inteligência. A inteligência que pudesse nos proporcionar em cada um, instigando em nós a busca do melhor. E nós percebemos a busca do melhor e passamos a gostar, nos sentimos melhor a cada instante, pela qual a gente avança e diminui certo sofrimento. Daí, então, nessa gênese rápida e sintética, nós iniciamos neste planeta e logo no início a gente morou nas copas das árvores. Formamos grupos sociais, começamos a gostar, a gente percebeu que era arriscado, descemos para as cavernas, a gente ali foi buscando a segurança de um grupo, da coletividade, descobriu o fogo e chegamos ao momento atual. Nossas cavernas têm aparelhos de ar-condicionado e a gente, então, buscando esse melhor, confunde com a verdadeira felicidade. O intelectualizado, o indivíduo, ele é esse indivíduo que, buscando o melhor, ele conseguiu explicações para algumas necessidades materiais, e por vezes, e aí eu acho o pior ainda, né? Quando ele não admite Deus e acaba se comprometendo, porque ele acaba influenciando outros tantos, de que Deus não existe, de que, enfim, todos sabem o que estou dizendo. Eu acredito que mais porque ele até teme, porque aí existe um ser que sabe mais do que ele. Então ele não admite
a possibilidade de alguém saber mais, de alguém ter esse conhecimento. E ele acaba passando por cima do irmão, como um trator por vezes, né? Amassando, humilhando, colocando para baixo, porque a dor que mais é a palavra maldita, né? Então, hoje nós temos aí, que estamos tentando combater o racismo, todos esses problemas que advêm das nossas expressões mal feitas, mal encaminhadas, onde nós ofendemos, magoamos o próximo. E muitas vezes vem de pessoas desta ordem. Por quê? Elas não sabem o sentido da expressão, o que é bem do que é mal. Para elas traz uma satisfação, mas para o outro não. É amplo, né? É amplo. Combater o mal não quer dizer que tu faças o mal. Sem dúvida. E veja bem, o Gilson fez uma colocação ali que eu acho que deve partir dessa base. A ignorância, ela nos impede de atingir a maioria dos nossos objetivos. A gente mesmo se esforçando muito, estando na ignorância das leis que regem a nossa existência, nós teremos muita dificuldade de progredir. É uma lei da vida, Antônio. Mas o conhecimento por si só não significa evolução. Ele é neutro. Não significa. Só será ferramenta evolutiva quando se transformar em sabedoria, porque será aplicado segundo a lei de Deus. Isso é o sábio. Pode ser que não tenha nem estudo, mas é um sábio. Então, quando nós, nessa nossa imaturidade espiritual, de posse do conhecimento, e esse é o nosso avanço significativo na Terra nesse momento, ou utilizarmos fora da lei de Deus, é um poder nocivo, é um poder destrutivo, é uma ferramenta de maldição na vida de quem o pratica. E aí essa frase que tu faz, ela é bem interessante, porque nós vemos no nosso dia a dia como o conhecimento é mal utilizado, né, Antônio? Exatamente. Como é mal utilizado. Vamos cuidar isso, né, gente? Vamos cuidar isso, gente. Caridade também é para aquele outro que não te entendes, que não te está te entendendo no momento. Isso também é fazer caridade quando ele não consegue te entender. Procura conversar com ele pessoalmente, olho no olho, para que vocês dois consigam se entender. A minha verdade pode não ser a verdade verdadeira. Então temos que pensar isso sempre. E o que garante aquele intelectualizado de que o que ele pensa ser verdade naquele instante não se tornará uma falsa verdade amanhã, né? Onde ela possa surgir uma nova verdade. E nós devemos ter uma combinação, e aí eu acho que é o caminho seguro. Aquele que guarda certo conhecimento, naquele instante de um diálogo entabulado, um diálogo formado, então você está ali, você que está nos ouvindo, você está falando com alguém que não entenda da tua matéria, daquilo que você é doutor. E isto em qualquer demanda, seja do serviço, do trabalho mais simples que cada um de vocês considerem. Mas você pode ser doutor em algo. Daí a caridade, que a caridade é qualquer expressão de amor. Caridade é isso, no meu ponto de vista. Então, você pode expressar o amor e a caridade ouvindo, procurando se colocar no lugar do outro, pela qual não tem o vosso conhecimento sobre aquele tema. E sentindo o outro, espera o momento certo para verbalizar a tua verdade. E dose ela, porque a verdade pode também ferir. Sim. Por isso que Jesus falava por parábolas. Mas é bom que a gente deixe claro, Antônio, para o nosso amigo que está nos vendo e nos ouvindo,
Que a gente não está mal dizendo conhecimento, não. Ah, sem dúvida. Não é isso que nós estamos querendo dizer. A lei do progresso precisa dele. O conhecimento é uma preciosa ferramenta de progresso da humanidade. Não, sem dúvida. Nós vivemos essas comodidades do mundo atual graças ao conhecimento. O que nós queremos dizer é que ele não pode ou não deve ser usado, né, em prejuízo da liberdade do próximo, em prejuízo ao ir e vir, ao crescimento do nosso irmão de caminhada. Aí ele se torna um poder nefasto. Temos que ser ricos para Deus. Isso é importante. Não desfazendo nada que foi dito, nada daquilo que nós vamos ter e não ser aqui na terra. Conseguirmos com o nosso trabalho árduo, honesto, tudo nós podemos fazer sim. Está na lei. Mas em tudo isso, temos que pensar lá no fundo, esta frase dita e redita. Temos que ser ricos para Deus. Acrescente humildade, né, no conhecimento. Exatamente. Humildade. Estamos aí nos finalmente, José. E ainda vivemos uma época tão difícil na humanidade. Diz que nós temos ainda um tempo para nos acostumarmos com a nova era, em que ainda existe tantos suicídios, né? Jovens, crianças. Então vamos fazer essa oração hoje, para que mais pessoas, e aqueles que suicidaram também, recebam ajuda. Peço ao Jussi que faça essa oração, para aqueles que pensam no suicídio, para aqueles que fizeram esse cometimento tão ingrato para si próprios. Para todos aqueles que estão em dificuldade de entender a vida como uma dádiva, né, Antônio? Bem, os conhecimentos, os bens da terra, todos eles pertencem a Deus. Deus, como a parábola dos talentos, distribui a cada um dos seus filhos segundo os nossos méritos. Então que possamos ter fé para acreditar que a vida não é só matéria. A vida e é a grande vida, ela é espiritual. Então, que possamos neste momento em que já estamos encerrando mais um programa, nos preparar para a oração de encerramento. Lembrando sempre que não estamos sozinhos. Estão conosco neste momento o nosso guia guardião, o nosso anjo de guarda, espíritos benfeitores que em nome de Jesus zelam pela nossa felicidade. Quem puder, quem tiver ao alcance, coloque um copo de água, uma jarra junto a si, porque esta água será tratada, fluidificada magneticamente pelos espíritos benfeitores que estão conosco. Quem estiver com dores, põe a mão sobre o local. Quem estiver sofrendo ou tiver na sua família alguém em sofrimento, pense em Jesus que morreu por nós. Quem estiver aflito, entregue a sua aflição a Deus e peça forças para suportá-la. Quem estiver infeliz, renove a sua fé e a certeza da sua felicidade futura, porque este momento de aflição vai passar. E com muita fé, entendendo a vida como uma dádiva, como uma bênção, como uma oportunidade de uma estrada que nos leva à angelitude, nos aproxima de Jesus. Elevemos o nosso coração, a nossa alma, cheia de gratidão e humildade, agradecendo tudo que nos é ofertado, todas as ferramentas que nos foram fornecidas, o corpo, a saúde, a família, o momento, o trabalho, os desafios, porque é passando por essas lições que nós vamos nos elevar.
é lutando, trabalhando, vencendo, caindo, nos renovando que nós vamos crescer. No nosso ninho, na nossa família, no nosso meio, onde nós estivermos. Que possamos também transmitir isso a todos que nos for possível, cuidando, amparando, perdoando, amando, porque Jesus cuida de todos. Muito obrigado. Que assim seja.